Manuela, agora você tem de 20 a 30 minutos. Pode começar. Então tá. Boa tarde para todos da comunidade do GG, todos e todas, né? Bom, sou a Manuela, já apresentei algumas vezes aqui no GG, trabalhos anteriores, né? E hoje eu vim apresentar os resultados, né, a metodologia e toda a ideia de uma parte que eu desenvolvi na minha tese. Eu realizei o doutorado no ano passado, atualmente eu sou professora na Universidade Federal de Pernambuco, mas eu estou aqui hoje pela URGS, né, para apresentar os resultados aí, justamente do trabalho que eu desenvolvi ainda como aluna de doutorado, sob orientação do professor Felipe Nierminski. Então, a minha apresentação ela vai se dividir em 5 partes principais, né? Eu vou introduzir um pouco no assunto, falar um pouco do que me motivou a estudar, né, fotometria. Deixa eu voltar aqui para fazer a leitura do título, né? O trabalho é Dinâmica do Nível da Água na cidade de Rio Grande, durante a grande cheia de maio de 2024, comparação entre sensores de INSS refletométrico e marégrafos convencionais. Então, voltando, né? A apresentação vai ter 5 partes principais, né? Vou introduzir um pouco o assunto, falar rapidamente sobre o referencial teórico, como aqui o tempo não é tão longo assim, eu vou focar mais no que eu desenvolvi na metodologia e nos resultados que nós encontramos nessa pesquisa. Também algumas conclusões e recomendações, né, para trabalhos futuros. Então, a motivação para desenvolver essa pesquisa foi pensando no contexto das mudanças climáticas, que é um termo aí bem importante, de certa forma apelativo, né, que a gente vem falando há um tempo, já no meu mestrado eu vinha com esse contexto, no doutorado segui com isso, porque o que eu sempre digo, né, que o que parecia um assunto de pesquisador há décadas atrás, hoje se tornou realidade, né, então os extremos climáticos, eles estão mais intensos e também cada vez mais frequentes, né. Então, a gente tem o contexto também das ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, muito voltado às cidades, comunidades sustentáveis, e também a ideia aí de nós termos um mundo, né, mais resiliente para enfrentar todos esses desafios e os impactos causados também pelas mudanças climáticas. Então, o contexto da pesquisa vem todo nesse sentido, nessa temática. Voltando agora mais para o que efetivamente dentro dessa temática eu trabalhei, né, foi na área de estudo, né, voltada para o Rio Grande do Sul. Então, no contexto das mudanças climáticas e dos eventos extremos, eu analisei, né, a variação da dinâmica da água durante um evento específico. Então, dentro desse contexto, vem também o termo refugiado climático, né, em que nós tivemos um evento que afetou grande parte da população do estado do Rio Grande do Sul e que fez com que o mundo todo se comovesse, né, e também acompanhasse aí como se desenvolveu e todo o período em que esse evento aconteceu, cometendo várias famílias e tendo vários impactos sociais, econômicos, ambientais. Teve um trabalho publicado em 2025, né, ano passado, em que alguns pesquisadores estudaram as causas e os impactos através de dados do SWOT, né, em que eles chegaram à conclusão de que houve uma combinação de fatores com anomalias de temperatura, de vapor d'água, e também relacionado à altitude, toda uma combinação desses fatores fez com que o evento tivesse a dimensão que teve. Então, diante disso, se passou a falar mais ainda, né, e se pensar na necessidade de nós termos cidades mais resilientes, né? Porque o evento, ele atingiu não só Porto Alegre, essa imagem aqui pega Porto Alegre, né, o Cais Mauá em Porto Alegre, mas atingiu praticamente todo o Rio Grande do Sul. E para quem não é muito familiarizado, não é do Rio Grande do Sul, convém esclarecer que a localização do Rio Guaíba, que é esse aqui, que não sei se, acho que vocês não conseguem ver, né, meu cursor na imagem aqui. Deixa eu pegar ele aqui rapidamente.
Não sei se vocês conseguem entender. Eu estou vendo. Tá, perfeito. Obrigada. Certo. Aqui é o Rio Guaíba, né? Que é um dos rios que inundou, foi o que inundou a cidade de Porto Alegre, um dos que transbordou, né? Que causaram a enchente. E eu vou passar para a próxima imagem aqui. Tá lendo. Que nós temos o Guaíba, e além do Guaíba, outros rios, né, que se encontram e desaguam aqui, tem um fluxo de deságue na Lagoa dos Patos, que é um dos maiores complexos lacustres do mundo. Então, no Rio Grande do Sul, nós temos essa característica. Né? Durante esse evento extremo, a gente teve deságue de todos os rios com um grande volume, né? Tivemos um grande volume de precipitação. Então, isso fez com que nós tivéssemos um grande volume de água, e esse grande volume desagou na Lagoa dos Patos. A Lagoa dos Patos, aqui embaixo, na região de Rio Grande, tem a região estuarina, em que essa lagoa ela tem um encontro com o mar. Então, foi justamente essa área que nós resolvemos trabalhar. Só para exemplificar em termos de dados, né, nós aqui da Geodésia gostamos de olhar os gráficos, os dados. Bom, aqui tem uma imagem, duas imagens, na verdade, né? Uma pré-evento extremo e uma durante e pós-evento extremo. E a gente consegue observar aqui a quantidade de água, né, que nem aparecia na primeira imagem, começa a aparecer em grande volume aqui na segunda, dos rios desaguando aqui na Lagoa dos Patos. E essa imagem da esquerda, ela mostra os dados de uma estação, né, de monitoramento de nível, localizada no Guaíba, bem naquela região que eu mostrei anteriormente ali, do Cais Mauá. Então, aqui a gente pode observar, no mês de maio, um pico, né, no nível da água, que foi observado por esse sensor. Então, isso tudo fez com que nós observássemos esse evento e pensássemos já na refletometria, né, que era algo que eu já trabalhava, como a refletometria pode contribuir nesse tipo de cenário. Então, nós tivemos, né, sensores convencionais levados pela enchente, né, isso foi bastante divulgado também na comunidade científica, né, em que os sensores radar da Secretaria de Meio Ambiente da SEMA foram destruídos, réguas também ficaram submersas, então não se tinha informação de nível da água para o estado, de uma forma geral. E aí isso começou a causar pânico também na população. A população, nessas horas, queria ver um tipo de resposta, né, como o nível estava subindo, se ele ia descer, quando ele ia descer, e isso foi algo bem problemático, assim, de os sensores pararem de funcionar. E eles acabam sendo, né, vítimas, justamente por eles precisarem estar sobre a água ou em contato com a água para efetuar a leitura, né, do nível. Então, em termos de lacuna, o que nós observamos, né? Que há sensores de medição de diferentes tipos, eu vou falar um pouquinho mais sobre eles depois, sensores que nós chamamos aqui de convencionais, né, que já são largamente utilizados, como sensores radar, e as réguas, em termos fluviais, né, se usa muito réguas ainda, réguas milimétricas. Então, a gente passou a buscar, né, e observar algumas lacunas. Em termos costeiros, porque eu estou trabalhando numa região estuarina, então busquei algumas informações, tanto maregráficas quanto fluviais. Em termos costeiros, a gente observa, depois eu vou mostrar também melhor a redes de marégrafos, tanto a nível nacional, né, como IBGE, com sensores e marégrafos, mas também algumas instituições regionais que instalam seus marégrafos. Mas ainda assim, a disponibilidade de dados, o acesso a esses dados acaba sendo, às vezes, dificultoso, né, do lado de algumas instituições, e também há uma lacuna, porque nós temos uma área costeira muito extensa no Brasil.
Então, em termos costeiros, a gente tem uma carência de marégrafos, né? A gente sabe disso. Já em nível de rios, quando nós vamos consultar nas bases, né, por exemplo, da Secretaria do Meio Ambiente no Rio Grande do Sul, a gente consegue ver que há vários sensores, mas nem todos funcionam o tempo inteiro. Às vezes nós temos seca dos rios, bem onde está a régua, então a gente não tem leitura. Então tem muitas falhas nas séries temporais também. Então a gente começou a observar essas lacunas. Então, criamos as nossas hipóteses, né? O sensor GNSS-R, que nós já tínhamos desenvolvido, né, anteriormente, um sensor de baixo custo, ele poderia ser uma alternativa inovadora para monitoramento, né? Nós já tínhamos validado um sensor no rio, né, em um ambiente fluvial, um ambiente controlado, e a gente passou a pensar isso como uma alternativa também em situações de eventos extremos, quando os outros sensores deixam de funcionar. A possibilidade da gente conseguir instalar sensores de GNSS-R, né, sensores refletométricos, em locais elevados, pareceu uma vantagem, então a gente pensou que isso também podia ser vantajoso. E a produção em escala de sensores de baixo custo, né, nós observamos que com o valor de um sensor convencional, muitas vezes a gente consegue ter uma gama de sensores de baixo custo, e aí densificar as redes ou preencher lacunas mesmo que nós tínhamos observado. Além de ele fornecer uma medição contínua, porque durante o evento extremo, nós percebemos que um dos sensores que já tinham sido instalados, né, antes do evento, ele permaneceu medindo, né, então onde todos os outros sensores falharam, o sensor refletométrico se mostrou útil. Então, essa era uma outra hipótese, né, dele conseguir manter uma medição, né, ter uma medição contínua, mesmo durante um evento extremo. A técnica, como eu ia falar aqui, que a técnica de GNSS-R, ela é razoavelmente recente, hoje nem mais tão recente, né? Mas ela é desenvolvida mundialmente há décadas. Então, como toda técnica, né, ela é frequentemente aprimorada e os esforços são feitos para que mais receptores façam uso da tecnologia quando estão localizados nas proximidades de mares, rios ou lagos. Então, essa foi a nossa ideia aqui. Como justificativa, bom, nós já tínhamos desenvolvido anteriormente, né, e validado uma instrumentação própria, então foi esse sensor aqui, que foi validado no ano de 2018 e 2019, né, e comparado, já validado com um sensor convencional, e que usa refletometria. Nesse caso aqui, ele usava, ele captava sinais da constelação de PS. E ele foi validado no Guaíba, né? Então, sensores refletométricos, nós passamos a pensar que eles poderiam ser instalados nas proximidades de sensores convencionais, como equipamento auxiliar e mantenedor na série temporal. Então, em casos de falhas, né, ou durante eventos extremos, eles poderiam operar em caso de panes, manutenções, com períodos de instabilidade e inoperabilidade, com a ideia de densificar a rede convencional, fornecer dados estáveis a longo prazo para análises de longo prazo, né, e fornecer dados que auxiliem nas estratégias para a gestão de riscos e desastres e que contribuam para a construção de cidades mais resilientes. Então, aqui unindo com tudo que eu já falei, né, sobre mudanças climáticas, a construção de cidades mais resilientes, e esse método poderia, então, auxiliar nesse sentido. O objetivo aqui dessa pesquisa foi avaliar o uso da técnica justamente em eventos extremos, né, como eu falei, estudar o desempenho desse sensor de baixo custo que já tinha sido desenvolvido em aplicações estuarinas, porque em regiões estuarinas, onde nós temos essa conexão, né, da lagoa com o mar, nós temos a influência de maré. Então, é uma condição diferente da que nós tínhamos validado anteriormente, que era mais controlada. Foi no Guaíba, durante um período em que não houve eventos extremos. Então, a ideia aqui foi dar um passinho adiante e avaliar, né, e validar em aplicações estuarinas. E, além disso, usar os resultados para também fazer uma análise da dinâmica da água durante essa cheia. Então, eu vou falar rapidamente aqui sobre GNSS-R.
Primeiro, né, nós temos as constelações, seja GPS, GLONASS, Galileu e outras. Nesse caso aqui, nós trabalhamos apenas com a GPS, né, um receptor ali de baixo custo, ele captava apenas GPS, né? E qual que é a ideia da refletometria GNSS que a gente trabalha? Né? Trabalhamos com o sinal, que ele chega tanto diretamente quanto indiretamente, então de forma refletida, ele reflete no alvo, e nós precisamos da combinação, né, desses sinais, que chegam tanto diretamente, o sinal direto, né, quanto o sinal refletido. E nós temos interferências, que formam essa imagem aqui, tá? Que são interferências horas construtivas, ora destrutivas. E essas interferências vão gerando aqui um sinal oscilatório, tá? Um comportamento oscilatório. E é isso que nós usamos para calcular o nível, né, de forma resumida. Então, a gente tem uma relação direta desse sinal oscilatório com a maré, ou com a variação do nível. Como isso se dá, né, para facilitar o entendimento? A gente pode olhar para essa simples equação aqui, em que nós temos o E como a elevação do satélite, o H como a altura da água e N como o número de ciclos. Como que eu calculo esse número de ciclos? Justamente olhando o comportamento de uma observável que se chama razão sinal-ruído. Assim como no posicionamento nós temos a fase, né, pseudodistância, aqui na refletometria a gente trabalha com a razão sinal-ruído. Então, nós temos o comportamento oscilatório do nosso SMR, e plotamos isso em função da elevação do satélite. Então, o satélite está se movendo no céu, nós estamos recebendo esse sinal, né, tanto de forma direta, que chega direto do satélite, quanto o sinal que reflete no alvo. Então, o nosso interesse é o sinal que reflete na água. O sinal que reflete na água combinado com o que chega diretamente gera esse padrão, e nós conseguimos determinar esse N contando os ciclos, né? Então, nós podemos contar os ciclos, entendendo aqui qual é o nosso intervalo de elevação, o comprimento de onda aqui do nosso sinal, né, da onda do GPS, a gente consegue calcular a altura da água. Então, essa é a ideia básica. Claro que nós temos depois toda a modelagem por trás para o software, entender como fazer isso, mas essa é a forma que nós temos, assim, mais simples, eu diria, e didática de mostrar como a gente consegue calcular o nível da água. Quanto maior for a frequência aqui do meu SNR, ou seja, do meu sinal, mais ciclos eu tenho em menores intervalos de elevação. Então, e aqui é o contrário, né? Nesse caso aqui, eu tenho a maré mais alta, eu estou mais próxima da antena. Então, quanto mais próxima da antena eu estiver, menos ciclos eu vou ter nesse intervalo de elevação. Quanto mais distante, mais ciclos eu vou ter aqui. E com esse entendimento, a gente começa a pensar. Bom, eu falei muito sobre a reflexão, que nós precisamos da reflexão. E eu falei também que o satélite ele tem esse comportamento no céu, né? Uma órbita. Sabendo disso, a gente consegue prever onde vão ocorrer essas reflexões e plotar essas reflexões em função da minha altura da antena, da minha posição. Existe um site em que nós conseguimos plotar isso, nós chamamos essas elipses de zonas de Fresnel, né, que são as zonas de reflexão. Então, quanto mais alta eu tiver, mais longe eu vou conseguir enxergar aqui, mais longe eu vou conseguir medir o nível. Por isso que com a refletometria a gente tem uma vantagem em relação aos sensores convencionais, que é justamente a gente conseguir medir a distância, então não precisar estar sobre a água para efetuar a medição, que é muito vantajoso para a gente durante os eventos extremos. Então, aqui as zonas de Fresnel, de acordo com os ângulos de elevação. Então, quanto menor a minha elevação, mais longa vai ser a minha zona de Fresnel. Quanto maior, mais próxima ela vai estar aqui da minha antena.
Então, eu consigo, com esse conhecimento, fazer um planejamento também de onde eu vou instalar minha antena, quais áreas de reflexão eu vou conseguir pegar, e tudo isso a gente consegue planejar antes de instalar o sensor em campo. Tem diferentes métodos de determinação da altimetria, né, por softwares. O que eu vou falar aqui é o GNSS Ref, que ele é usado com dados desse SNR, dessa razão sinal ruído, né, e ele é um exemplo. Aqui nessa imagem a gente tem um exemplo de um SNR para um local, aqui é no hemisfério norte, de um único satélite. Então aqui a gente usa no software esse comportamento, tá? Os dados do SNR eles são plotados em função do tempo. Em vermelho a gente consegue observar os dados onde os ângulos de elevação são inferiores a 25 graus. Então na refletometria a gente procura trabalhar com ângulos de elevação menores. Hoje já tem trabalhos em que a gente tem visto que a gente consegue aumentar um pouco essa janela, mas nós trabalhamos com ângulos de elevação ali entre 5, 25, 30, 35 graus até, né? Mas são ângulos de elevação aí mais baixos. E são os dados e os ângulos que nós usamos para a refletometria. Esse software utilizado, esse método de determinação de altimetria, ele passa primeiramente por uma análise espectral. Então, ele vai pegar aquele dado do SNR que eu mostrei anteriormente, vai remover o sinal direto, né, remover uma tendência que a gente observa no sinal, que não nos interessa, e a gente vai ter um conjunto de dados em que a gente vai plotar o SNR em função do seno da elevação, que eu mostrei anteriormente lá, aquela relação do seno da elevação, altitude, comprimento de onda. Então, aqui a gente consegue ver como vai ser o comportamento da nossa observável em termos da elevação. Com isso, o software ele faz uma análise espectral, ele define qual é a frequência dominante para um intervalo que eu defini de elevações. Tá? Então, a gente pode observar aqui em cima ó, que o eixo X agora né, está representando o seno do ângulo de elevação, em vez do tempo, como na imagem anterior, que tinha aquele arco, né? Porque essa, para a gente, é a maneira mais fácil de analisar as características espectrais dos dados. Tá? E aqui embaixo a gente consegue ver o periodograma que nos permite estimar a altura do refletor da antena. Então, esse periodograma, muitas vezes a gente chama de LSP, e na biografia a gente vê como LSP, que é o periodograma longoscável, ele vai extrair a frequência dominante dos dados SNR, que vão estar amostrados com o espaçamento no tempo, e vão, então, determinar o intervalo, a altura do refletor, né, que é onde o meu sinal refletiu, e vai calcular, então, uma altura aproximada do refletor. A gente tem que pensar que o nosso sensor, ele rastreia, por exemplo, a cada segundo, ele vai ter uma informação a cada 1 segundo, a cada 10 segundos, mas na refletometria a gente não tem uma resolução temporal, né, regular, como nós temos nas ciências cartográficas. Quando a gente fala de evolução temporal, a gente pensa, um dado a cada 10 minutos, um dado a cada 5 minutos. Aqui nós não temos isso, porque nós dependemos justamente da passagem do satélite. E isso vai variar, vai ter momentos em que eu vou ter muitos satélites, momentos em que eu vou ter menos satélites, mais ou menos observações ao longo do tempo. Eu vou depender também de ciclos, lembrem, para calcular a minha altura da água. Então, eu vou ter aqui, eu vou precisar de uma função matemática que me ajude a trabalhar com esses dados. E o que a gente usa aqui é a SP-Line, que é uma função matemática que a gente usa para interpolação e suavização dos nossos dados. Ela é ampliamente utilizada em engenharia, modelagem de superfície e também a gente usa em GNSS-R. Tá? Então, basicamente, a SP-Line ela utiliza uma função suave composta por segmentos polinomiais conectados em pontos específicos que nós chamamos de nós. E no processamento nós configuramos esses nós. Isso permite um ajuste contínuo dos nossos dados. Tá? Aqui são essas linhas aqui verdes que passam pelos dados. Então, são essas que esse ajuste que a gente acaba fazendo. Ele evita oscilações excessivas, né, e mantém a curva bem próxima dos dados reais.
e leva em conta também variações que ocorrem devido às condições do refletor, como marés. Então, a gente tem também que pensar que o nosso refletor está variando. E esse software ele consegue fazer uma correção para a velocidade vertical, que nós chamamos, que é justamente entender isso e ajustar os nossos dados em relação a isso. Vou falar rapidamente aqui sobre os medidores convencionais, porque eu acabei utilizando medidores convencionais para comparar com a refletometria. Então, um dos modelos que nós usamos foi justamente sensores de pressão. Tá? Convencionalmente, nós temos, a Marinha tem, né, um sensor de bore contrapeso, já bem tradicional, uma estação maregráfica lá na Diretoria de Hidrografia e Navegação. Então, a gente tem também esse modelo, alguns dados que vêm de modelos de radar de bore contrapeso. Temos também o sensor radar, né, que hoje eu acho que é um dos mais comuns, né, o que a gente mais vê, em que ele emite um pulso aqui, esse pulso volta e com o tempo de retorno ele consegue calcular o nível, mas ele precisa estar sobre a água. E uma coisa que eu não falei anteriormente, ali de boia contrapeso, né, mas que dava para ver nas imagens, ele precisa estar em contato com a água. E o radar precisa estar sobre a água. Além do radar, a gente consegue observar aqui também uma boia. Essa imagem é lá da DHM, da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha, e eles têm essa estação, boia contrapeso, né, tem o radar e ainda tem a ré. Então, muitas vezes a gente tem mais de um método também combinado. Aqui é um exemplo de boia contrapeso e aqui de um marégrafo de pressão. Marégrafo de pressão a gente também vê bastante, mas normalmente tem uma dificuldade aí com o referencial dele, pelo que eu andei conversando com algumas pessoas que trabalham na área. Mas a gente também tem alguns dados de comparação que às vezes vêm de marégrafos de pressão. Aqui é um boia contrapeso, um pouco menor do que o anterior, mas é o mesmo sistema. E aqui ainda tem um radar. Na foto ele ficou meio escondidinho, mas é um braço aqui com radar. Então, ainda voltando, né, e pensando, retomando aquelas lacunas que eu tinha falado anteriormente, aqui dá para ver bem, né, para a dimensão da nossa costa, as estações do IBGE, e aqui da rede GLOSS, que agrega dados de IBGE e também de outras instituições. Temos também a rede do Sincosta, não lembro exatamente agora se os marégrafos do Sincosta estão aqui, eu sei que não estão todos, até porque alguns foram instalados recentemente, mas de qualquer forma a gente consegue observar ainda que falta, né, uma cobertura maior. Então, o que a gente pensou com esse trabalho foi justamente dar uma outra alternativa de sensores de mais baixo custo, com uma nova tecnologia para ajudar na densificação dessas redes já existentes. Aqui, o Sincosta está aqui, que é uma outra rede bem conhecida e difundida, né, de dados abertos. E aqui é uma rede local, que é de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina, da EPAGRE, onde nós temos aqui vários sensores, mas os dados não são disponibilizados de forma ativa, só de forma passiva. Então, a gente tem que encaminhar um ofício, dizer para quem a gente vai usar o dado e pedir esse dado. A gente consegue acessar. Em termos fluviais, a gente tem a Rede Hidrometeorológica Nacional, da ANA, tá? Que aqui aparecem várias estações, né? Não tinha, na época que eu fiz essa figura, como separar as estações fluviométricas e pluviométricas, então a ANA agregava todas as estações na imagem, tá? Mas a grande maioria aqui é pluviométrica, né? Então a gente consegue observar que existem mais estações, né, para redes fluviais do que maregráficas, mas ainda assim, no Rio Grande do Sul, diante de tudo que aconteceu, a gente teve perda e ficou sem dados em muitas regiões. Então, a refletometria aqui também poderia ajudar a preencher essa lacuna. E aqui eu trouxe um pouco da certa novidade, né, que são redes promissoras e ativas, que são redes já de refletometria. Né, a TideSat, que é a spin-off da URGS, né, que vem trabalhando sensores e aprimorando esse sensor que foi desenvolvido,
eles já têm uma rede, né, e vêm instalando, talvez essa imagem até esteja desatualizada, tenham mais sensores aqui, mas instalando aqui em alguns rios no Rio Grande do Sul, né, eles tiveram um caso de sucesso agora em Estrela também, com esses sensores de refletométricos. Então, tem se mostrado aí uma rede local, né, mas bem promissora. E, além disso, o PMSL disponibiliza também no site deles uma aba para refletometria GNSS, em que usa algumas estações, aí não são estações de baixo custo, né, são sensores geodésicos, receptores geodésicos que estão próximos da água, em que se consegue fazer a refletometria e obter, calcular o nível com essas estações. Então, ainda temos pouquinhas aqui, mas já se tem, né, uma visão de que essa técnica pode sim contribuir para nós termos mais dados. Então, vou falar rapidinho aqui. A nossa metodologia, então, ela consistiu em trabalhar com estações estuarinas, né, na localização de Rio Grande e estudar a dinâmica da água em Rio Grande. Então, a instalação da estação estuarina foi feita pela TideSat, né, esse sensor, ele não é igual àquele que eu mostrei lá no início, ele já foi aprimorado, ele já tem, por exemplo, a telemetria, que o sensor antigo não tinha, e a estrutura também é um pouco diferente, mas a ideia aqui do processador, de rastrear o dado, coletar, é a mesma coisa. Então, além da estação nossa, que eu chamei de URG CCMAR, que ela está escondidinha aqui atrás dessa vermelha, porque elas estão praticamente no mesmo lugar, eu trabalhei também com outros 5 sensores, tá? Que cada um tem um nome aqui, Transpetro, Praticagem, SSM5, o nosso, que é o URGS, e o da FURG. Então, como eu tinha mostrado anteriormente, eu estou pegando e trabalhando na minha área de estudo com essa pontinha aqui estuarina. Né? A Lagoa dos Patos deságua aqui e encontra o mar aqui embaixo, aqui na seção da Barra. E aqui tem uma imagem da instalação aqui da antena. Então, a estação estuarina, ela tem as características, né? Dá para observar aqui que é bem simples na instalação do sensor, então isso é uma vantagem também, além dele estar sobre a água, dele estar distante da água, né? Está bem distante. A caixinha ali fica protegida, então em caso de evento extremo, o que vai estar mais exposto é realmente a antena, né? Não vai ser todo o sensor. Em caso de uma subida muito grande do nível também, né? Provavelmente todos os sensores que estariam próximos aqui da água já teriam sido levados, né? E a antena ainda conseguiria manter. Aqui são as zonas de reflexão, aquelas zonas de Fresnel que eu falei anteriormente, né? Que nós conseguimos plotar, certo? Para definir quais são os azimuths que eu vou ter reflexões da água e também quais ângulos de elevação eu vou trabalhar. Eu tinha falado adiantei, na verdade, sobre o GNSS Ref, né, que é um pacote de software de código aberto, que é baseado em Python, que nós usamos para refletometria. Então, ele é aberto, tem uma biblioteca também toda disponível, né, se colocar GNSS Ref, no Google aparecem também alguns use cases, né, eu e o professor Felipe elaboramos um tutorial justamente para a estação que nós colocamos, que foi a primeira, né, a estação ali às margens do Guaíba, e aí tem um tutorial de como trabalhar com os dados, como processar, explica também um pouco sobre refletometria, se alguém tiver mais curiosidade. Aí tem também alguns artigos que explicam com mais detalhes sobre o processamento dos dados, mas basicamente passa pelo que eu falei, sobre análise espectral, depois o uso da SP-Line e geração, então, dos meus valores de nível da água. Então, como resultado, o que nós fizemos? Nós comparamos os dados, né, de nível com os marégrafos convencionais. Aqui a gente até teve algumas conversas aí sobre a terminologia, se usava linígrafo, marégrafo, que está em região estuarina, resolvemos usar marégrafo. Né? E análise comparativa direta entre essas séries de nível e também uma análise harmônica, para fazer um estudo, né, sobre a hidrodinâmica nesse período de cheio. Tá? Então, está aqui a localização dos marégrafos, né? Aqui a cidade de Rio Grande, aqui bem a norte da cidade, a gente tem a Ilha dos Marinheiros, né? Tem uma outra ilhota aqui, que é
segurada pela Marinha, né? A Marinha que cuida, e esse sensor chamado SSN5, ele fica nessa ilhota, certo? E aqui embaixo nós temos o sensor da Transpetro, Praticagem e Mole Sul. Mole Sul, ele já está praticamente, ele já está no mar, né? Porque ele está nos moles da Barra, instalado nos moles da Barra. Então, ele já vai ter uma característica, esperamos que ele tenha uma característica bem distinta aqui dos outros, mas isso que nós fomos estudar. Então, já começa o primeiro desafio quando a gente fala de trabalhar com diferentes sensores, que é a compatibilização dos dados em si. Então, isso dá a apresentadora anterior falou, né, sobre essa questão de compatibilizar dados e tudo mais, é sempre um desafio. Então, nós tivemos uma ajuda grande, né, da Ports RS, que disponibilizou o acesso para que a gente conseguisse baixar os dados, mas aí também entender qual era o tipo do sensor, qual era o espaçamento temporal, que distância ele ficaria, né, do nosso sensor, qual era o fuso horário que ele estava. Então, cada um estava no fuso horário, nós compatibilizamos todos. Referenciais altimétricos também, a gente teve que alinhar esses dados verticalmente, porque, infelizmente, nós não tínhamos um levantamento topogeodésico para fazer essa amarração altimétrica, e, na época, acabou não dando tempo de fazer, então a gente acabou compatibilizando pela subtração das medianas, né? Eu vou falar um pouquinho melhor depois. Também a correspondência temporal, na hora da gente trabalhar com essas séries, a gente precisou fazer alguns ajustes, porque cada uma tem um espaçamento temporal diferente. E a questão da sobreposição em si, né, como nós iríamos fazer. Então, aqui tem acesso aos dados de diferentes instituições e a duração das séries temporais também. Na época, nós tivemos que definir um intervalo, né. Da URGS, nós tínhamos um período maior de dados, mas das outras nem tanto. A estação da FURG, por exemplo, ela tinha apenas 73 dias. Então, foi o que nós conseguimos trabalhar. Na época, eu tinha a opção de restringir todas para 73, trabalhar com o mesmo período. Mas era um período curto. Então, a gente optou por trabalhar com o máximo de dados que a gente conseguisse de cada um e deixar aí para um trabalho futuro, talvez. Se conseguisse mais dados, ou então tirar, de repente, a FURG e analisar períodos maiores de outras estações, seja uma opção. Mas, no nosso caso, nós queríamos trabalhar com todas essas e comparar, né, com diferentes tipos de sensores, então nós optamos por trabalhar as séries com essa duração aqui. A régua, com sensores régua, pressão, radar e o NUS. Aqui dá para ter uma ideia, né, do tamanho das séries e também de uma primeira plotagem no software. Então, sim, como elas não têm referencial, né, só um dado que a gente consegue baixar, e aí nem sempre a gente tem certinha a informação, como eu disse, não temos levantamentos para fazer a amarração altimétrica, só colocando aqui nós já conseguimos ver algumas lacunas nas séries. Então, todas elas apresentam uma lacuna em algum período, ou então outliers aqui também, certo? E aí isso a gente começou a trabalhar com esses dados, para conseguir compatibilizar da melhor forma e obter o resultado da melhor forma. Deixa eu só então. Tá. Nós realizamos então essa compatibilização. A série da URGS ela foi interpolada linearmente em relação ao tempo de amostragem de cada uma das séries convencionais, para garantir a correspondência temporal. Então, para a gente poder depois subtrair, né, e comparar as duas, nós precisávamos estar na mesma correspondência temporal. Então, nós ajustamos a nossa em relação às de referência, né, que são os métodos convencionais. E para manter a integridade da interpolação, a gente determinou uma tolerância de 10 minutos. Então, períodos de falha maiores do que 10 minutos nós descartamos. E a partir disso, nós calculamos a diferença entre a série interpolada e a original, considerando só os pontos válidos, né? Então, por fim, né, cada série original foi alinhada pela subtração da diferença mediana. Então, aqui, só para mostrar, né, a estação aqui da FURG, CCMAR, era essa regulinha aqui instalada, que durante a enchente, né, aqui já tinha até baixado um pouquinho o nível, dá para ver que a régua
permaneceu ali, mas, igual, tivemos um período curto de dados. Aqui é a proximidade, né, do nosso URGS com o FURG, então eles estão bem próximos, mas convém observar aqui, ó, que o FURG ele está para dentro dessa estrutura de cais aqui. E o nosso sensor, ele não mede pontualmente, como um radar, né? Ele tem aquelas zonas de Fresnel, que eu falei anteriormente, então ele mede num raio maior. Aí isso a gente já pode esperar que pode causar alguma diferença depois. Então, a primeira comparação que nós fizemos entre as séries foi da URGS com a FURG, que são essas duas estações mais próximas. Nossa, vou correr um pouquinho aqui, 40 minutos já. O nosso coeficiente de determinação fechou em 0,99 e o desvio padrão, que correspondeu a essa dispersão, né, entre a diferença entre as duas séries, melhor dizendo, foi de 3,8 centímetros, tá? Nós tivemos alguns períodos aqui de falha da FURG, tá, que ele registrou o mesmo dado durante um tempo, e no GNSSR a gente observa uma oscilação. Aqui também algumas falhas das duas séries, então a gente conseguiu observar que enquanto uma série falhava, a outra continuava funcionando. Então eles atuaram bem como métodos complementares. Aqui a nossa segunda estação, a CCN5, que eu falei que ela está do outro lado da margem, né, da cidade de Rio Grande. Então a CCN5, ela já teve um comportamento um pouquinho mais distinto, né, do que a primeira, né, que era da FURG, que estava mais próximo, principalmente aqui no período da cheia, onde a água subiu. O nosso coeficiente de determinação está aqui, 0,98 praticamente, nosso desvio padrão já sobe bastante, sobe para aproximadamente 10 centímetros. Na Transpetro, em que tínhamos 2 marégrafos de pressão e de radar, os dados de pressão, infelizmente, a gente não conseguiu trabalhar, eles estavam com muitos outliers e falhas também, foi um sensor que ele foi movido, então a gente optou por não trabalhar com ele, trabalhamos com o dado do radar. Esse já está um pouco mais distante, ó, depois que a água faz a curva aqui, digamos. Aqui a gente já observa aqui também alguns outliers maiores, né? De novo, a separação maior ainda aqui, ó, entre a série da Transpetro e a nossa da URGS, né? A nossa da URGS essa vermelhinha, a Transpetro a azul. O nosso R quadrado cai um pouquinho, 0,95, mas o nosso desvio padrão já vai para quase 15 centímetros. Na praticagem, nós temos essa configuração aqui, um radar, e a comparação entre os dois faz com que o nosso R quadrado caia bastante e o nosso desvio padrão suba mais ainda, suba para quase 22 centímetros e meio, certo? E a gente pode observar aqui, ó, uma diferença bem grande também durante o período de cheia. Também a gente consegue observar essa oscilação. Parece que o mar é mais revolto, aqui a água é mais revolta pela própria oscilação do comportamento ali do nível. E, por fim, o radar no Mole Sul, que é o que eu falei que é o mais distante, né, o que já está localizado no mar, aqui nos moles da Barra, é um sensor radar também operado ali, disponibilizado pelo Sincosta. Ele é o que teve o comportamento mais distante, conforme o que já era esperado, né, porque ele está mais distante do nosso. Então, ele tem um coeficiente de determinação de 0,61 e um desvio padrão aqui de 35 centímetros. Ainda que nós trabalhamos com esse dado do Mole Sul, em que ele era o dado médio, né, não era o dado bruto, e ainda assim ele estava com muito ruído. Então, em resumo, a gente pode, dessa primeira análise, falar que a instalação de múltiplos sensores no mesmo local foi importante para medirmos variações abruptas e garantir a continuidade das medições em caso de falha de um dos sensores. E a técnica de refletometria para medição do nível da água, ela se mostrou promissora, com desvio padrão de 4 centímetros e coeficiente de determinação de 0,99, quando a gente comparou com a régua, que era o sensor mais próximo, né, o sensor convencional mais próximo. Só que, ainda assim, ele deve ser aprimorado quando comparado com o sensor radar.
Aqui é um resumo de tudo que eu falei, né? Mostrando as distâncias que vão aumentando, assim como aumenta o desvio padrão e diminui o nosso R padrão. Então, só para exemplificar de um modo mais facilitado ainda, né? Aqui o nosso desvio padrão aumentando e o coeficiente de determinação diminuindo com a distância do sensor GNSS-R. Aqui, novamente, a série temporal de todos os marégrafos, para agora nós começarmos a segunda análise, que foi justamente para analisar, para calcular, né, as constituintes harmônicas e fazer uma análise de maré para fazer a nossa análise, né, hidrodinâmica. Então, a primeira coisa que nós tivemos que fazer aqui foi remover a onda de cheia. Quando a gente está falando em trabalhar com períodos, né, a onda de cheia, ela é uma componente hidrológica atípica, né? Ela não é cíclica como a maré, então a gente precisou remover essa onda de cheia. Para isso, nós passamos um filtro de média móvel de 7 dias. E aí removemos essa onda de cheia, ficamos só com a oscilação aqui de alta frequência e excluímos essa onda, como dá para ver aqui, né, ficando só com a série sem tendência. Então, subtraindo, né, a série original da filtrada, nós ficamos com uma série sem tendência. E o mesmo foi feito para a FURG, para a SSN5, para a Transpetro, para a praticagem e para o Molisur. Então, a remoção da onda de cheia, essa componente de baixa frequência, ela se mostrou eficiente para que a amplitude e a fase das constituintes fossem, né, determinadas com base na série temporal livre da maré hidrológica. Aquela onda de cheia nós chamamos de maré hidrológica. E as séries temporais obtidas em diferentes locais, com períodos distintos, resultaram em diferentes comportamentos para a curva da média móvel. Isso viabilizou a interpretação do comportamento do nível médio da água durante o período de análise também. Aí aqui tem alguns resultados da análise de maré, né, que nós fizemos. Então, a partir da série que nós tivemos lá, do GNSS-R, né, as séries de nível, nós passamos pela transformada de Fourier e calculamos, então, duas constituintes de maré, que são K1 e O1. Então, e calculamos a amplitude e a fase. O que isso significa, né? A amplitude de cada uma dessas constituintes vai refletir o quanto o nível do mar variou devido àquela onda de maré específica, que tem um período específico. Então, no caso da 1, um período ali de 23,9 horas. No caso de O1, 25,8 horas. E essa amplitude, ela pode ser maior ou menor, vai depender da intensidade da força gravitacional do corpo celeste e da interação com a topografia local do estuário. Então, a topografia também é um fator muito importante aqui durante esse evento. Já a fase, ela vai representar para a gente um deslocamento temporal dessa onda de maré. Então, ela vai identificar o ponto do ciclo da maré no qual a onda de maré vai começar em determinado momento. Tá? Então, a fase ela pode ser afetada pela localização do ponto de observação e por efeitos locais, né? Também pela geometria do estuário. Então, foram as duas constituintes de maré que a gente resolveu trabalhar, K1 e O1. E Rio Grande é uma maré mista, né? Então, tem outras constituintes também, mas nós definimos essas duas para o trabalho. Tá? E aí nós comparamos, né, com a URG-CCMAR, ou seja, com a refletometria, cada um dos outros sensores, em termos de amplitude, diferença relativa de amplitude, e fase, e diferença relativa de fase. E uma diferença vetorial combinada, ou seja, combinando tanto a fase quanto a amplitude, porque uma poderia mascarar o comportamento da outra. Então, a gente fez uma diferença também vetorial combinada, e aí proporcional. Então, aqui para O1 e aqui para K1, calculando a diferença relativa de amplitude e de fase, os mesmos parâmetros para as duas constituintes. Aí, o que nós chegamos à conclusão, com todos esses números, né? Porque fica muito cansativo eu ficar falando aqui. Que o comportamento da maré durante o evento extremo, ele refletiu
e mostrou para a gente, na nossa análise, a complexidade das interações hidrodinâmicas que a gente observava nesse estuário, né, nessa região estuarina, né, essa conexão da lagoa com o mar, e com a influência significativa dos ventos e também da descarga fluvial que aconteceu. Então, a gente observou aqui nos números uma inversão de sinal na diferença de fase para a série da praticagem. Então, dá para a gente ver aqui embaixo, ó, todas as outras são negativas e ela é positiva. Isso nos chamou a atenção, né? Mas nós começamos a pensar que poderia ser devido ao longo período com dados que nós tínhamos da praticagem, que nós não tínhamos com outras estações. O Mole Sul, que está mais próximo da desembocadura da Lagoa dos Patos, né, que é justamente está mais próximo do mar, apresenta um atraso de fase para as duas constituintes, tanto K1 quanto A1. E esse atraso ele pode ser explicado por efeitos como a reflexão da onda de maré e a interação com as forçantes meteorológicas. Então, a descarga fluvial que aconteceu e os ventos também, que têm grande influência na região, eles podem ter direcionado a água e resultaram uma resistência adicional ao fluxo de maré, fazendo com que a gente observasse esses sinais aqui. Então, a amplitude da maré ela foi reduzida nas regiões mais internas do estuário, que a gente já esperava diante da onda de cheia, né, porque veio um volume de água muito grande, mas que pode ter sido também intensificado devido ao aumento desse nível. Então, o nosso evento ter causado isso. Então, em termos de análise de amplitude e fase, aqui são só algumas figuras para a gente entender melhor, porque às vezes fica muito abstrato, né? Então, tanto para a onda de K1 quanto A1, a URG sendo o azul e o vermelhinho aqui sendo a FURG, a gente observa que elas estão muito próximas, né? A gente tem ali um atraso da URG e CCMAR em relação à FURG. Aqui, a URGS com SSN5 também estão próximos, então também a gente observa um comportamento muito similar. Agora, conforme nós vamos nos afastando, já começa a ter uma defasagem aqui na fase, principalmente no A1, no caso da Transpetro, e na praticagem também, mais ainda em termos de amplitude de fase, aqui na verdade dos dois, né? E aqui também uma diferença grande em amplitude de fase. Então, o mesmo aumenta ainda mais para Mole Sul. E aqui a comparação entre amplitude e fase de todos os marégrafos, tanto para K1 quanto para A1. Então, em termos de análise harmônica, a gente mostrou que a energia da onda de maré pode se propagar por diferentes trajetos, porque foi difícil, olhando aqueles dados, né, em termos de sinal positivo e negativo em relação a URGS. Não havia um padrão linear ali, né. Isso nos fez concluir que tanto a descarga hidrológica quanto o comportamento da topografia do fundo mesmo e os ventos, toda essa combinação fez com que a maré, ali, a onda de maré se propagasse em diferentes trajetos. Os resultados da comparação de fase indicaram a influência da descarga fluvial, né, que pode causar atrasos e deformações não uniformes. Em relação à amplitude, a gente verificou que apenas a onda registrada na estação da FURG apresentou valores inferiores a outros. Dando uma diferença positiva. Todos os outros resultaram em uma diferença negativa, em termos de amplitude. E isso pode ser resultado daquilo que eu falei anteriormente, da estação da FURG, da régua estar ali dentro de uma barreira física, né, que altera o comportamento dessa onda que chega. Pode ter uma reverberação da onda ali naquele local. Então, o comportamento observado com inversões nas diferenças de fase sugere que a onda de maré foi desacelerada de maneira não uniforme devido à interação com o fluxo fluvial. E a análise de fase também revelou que a proximidade dos marégrafos não é o único determinante para as discrepâncias observadas, sendo as oscilações hidrodinâmicas locais um fator relevante. Então, a gente observou, né, quanto mais longe, mais pior ficou o nosso R quadrado, né, maior o nosso desvio padrão, mas não tem um comportamento linear, isso vai variar muito e vai estar relacionado com outros fatores também. Então, o uso da técnica se mostrou eficaz em cenários climáticos extremos, ou seja, o sensor funcionou, a gente conseguiu medir o nível, conseguiu comparar com sensores convencionais que funcionaram durante o período e conseguimos ver que ele tem resultados satisfatórios. O sensor experimental, ele se demonstrou confiável, então ele mediu o nível continuamente, e a série temporal possibilitou a obtenção das constituintes harmônicas K1 e A1,
apresentando elementos que viabilizam a observação da dinâmica da água durante o período de análise, e mostrando, né, que essa dinâmica realmente ela é muito complexa naquela região, principalmente durante eventos extremos. Então, a comparação temporal entre pares de marégrafos mostrou que quanto maior a distância, mais dinâmica relativa da água é alterada, confirmando o que a gente já esperava, né? E as estatísticas revelaram que os sensores mais distantes apresentaram maior variabilidade, possivelmente devido à maior influência das frequências astronômicas e meteorológicas. Aqui tem um textinho só falando que eu já expliquei também sobre os trajetos que a onda pode fazer, que a análise de fase e a de amplitude mostraram um ambiente muito complexo, e também essa complexidade das características locais, da influência da proximidade com o mar, e também com essas estruturas artificiais, que é o caso da régua da FURC. E a instalação de múltiplos sensores, ela se mostrou muito positiva, porque onde um sensor falhou, nós tínhamos a série temporal contínua do outro sensor. Então, para trabalhos futuros, recomendo a análise com séries temporais mais longas e também coincidentes no tempo, né, que é algo bem importante, porque nós observamos ali que para Transpetro, o fato de ter trabalhado com uma série maior pode ter feito com que alterasse, de alguma forma, o resultado. Fazer análise da influência do vento, porque naquela região mesmo o vento influencia muito, né? O uso de mais constelações, na época nós tínhamos só GPS, agora já temos sensores aí multi-GNSS. Instalar sensores adicionais em locais adjacentes, porque nós já vimos que mesmo em distâncias curtas há uma variação, né, quando a gente tem esses eventos extremos muito grande, e a realização de levantamento de topo geodésico para conseguir compatibilizar sem necessitar desse recurso de subtrair as medianas. Então, para trabalhos futuros é isso, né, indicar também o estudo em toda a Lagoa dos Patos, e indicar uma campanha de calibração dos ares hidrográficos, também é um desafio aí para um próximo trabalho. Esse trabalho ele foi publicado na Revista Brasileira de Cartografia, então tem a versão em inglês e em português, para quem tiver curiosidade, né, com todos os detalhes, né, que eu expus aqui. Então, agradecer ao GG, né, professor Felipe, pelo convite de apresentar, passei um pouquinho do tempo, mas realmente foi um trabalho com muitos detalhes, assim. A CAPES, né, que me forneceu a bolsa por um período, a TAIDSAT, que forneceu os dados, a Portos RS, que também forneceu muitos dos dados que nós trabalhamos, e o programa de pós-graduação. É isso. Obrigada. Muito obrigado pela apresentação, Manuel. Foi uma apresentação muito interessante. Parabéns. Bom, se alguém tiver dúvidas, pode ir levantando a mão ou deixando nos comentários. Pode começar, Roberto Teixeira. Boa tarde a todos. Manuela, parabéns aí pela apresentação. Vocês me ouvem bem? Sim, estamos falando. Tá ótimo. Manuela, você chegou a estudar a influência da configuração espacial dessa aquisição, dessa observação, já que a reflectometria GNSS ela não pode ser considerada como uma observação pontual no mesmo ponto sempre, mas sim, dependendo do movimento de cada satélite, vai ser mais uma nuvem de pontos em que você está mostrando a altura da água. Então, justamente nesse fenômeno que você se propõe a estudar, que é a dinâmica do nível d'água ali no estuário, e justamente pelas constatações já que vocês tiveram na existência de fortes gradientes da superfície naquele evento, naquela catástrofe, né? Talvez esses gradientes introduzam efeitos não desejados justamente nessa configuração espacial da nuvem de pontos onde vocês amostram as alturas do nível d'água.
E aí como é que fica essa história? Já, por exemplo, a análise harmônica, ela pressupõe estacionaridade. Ela pressupõe que sejam observações em um mesmo ponto. E aí fica mais complicado, né? Como você vê possíveis formas de contornar essa dificuldade? Obrigada pela pergunta, Roberto. Realmente foi algo que nós até conversamos quando nós começamos a ver os resultados, né? Principalmente a comparação ali com a estação da FURG. Quando nós fizemos a primeira análise das duas séries, o R² deu 0,99, o erro, o desvio padrão ali deu em torno de 3 centímetros, tá coerente. Aí quando nós fomos realmente para a análise das constituintes harmônicas, a análise harmônica, que começou a apresentar mais diferença do que nós esperávamos. E aí nós começamos a pensar justamente nisso, né, nessa questão da observação não ser pontual e também das influências ali, como eu falei, né, a estação da FURG, ela tem barreiras físicas no entorno, que nesse caso específico da onda de cheia podem ter chegado muito diferente do que a informação que o nosso sensor conseguiu usar para calcular o nível, né? Então, a gente realmente foi algo que surgiu, assim, essa questão de nós termos as zonas de Fresnel, então não termos uma medição pontual. Nós sabemos que o sinal, ele reflete dentro dessas zonas, e que em um período em que o satélite está movendo, nós vamos ter uma observação dentro daquela zona. E isso vai, digamos que, se repetir dia a dia. Eu tenho um ciclo todo dia ali do sinal GNSS, né? Mas realmente dentro dessa zona ele vai ter sempre o mesmo satélite passando no mesmo lugar e aquela mesma informação. Como eu disse, não é uma informação também em que eu vou ter uma resolução temporal fixa, né? A cada tanto tempo eu tenho uns minutos. Eu dependo da SP-Line para me dar essa informação. Então, é um ajuste ali. Então, na refletometria, a gente tem essa diferença realmente para o radar, em que a gente vai ter aquela informação. No radar, às vezes, eu tinha casos ali em que eu tinha informação cada 1 minuto, pontual, né? E a nossa, não. A nossa, ela já é uma informação que, primeiro, ela não é direta, a gente depende de um ciclo ali do SNR para calcular a nossa altura essa diferença de altura, né, em relação à antena, do refletor até a antena. E também nessa zona de Fresnel, em que ele vai cair ali. Claro que todo dia o satélite vai ter a mesma posição, então eu vou ter a mesma informação, mas sempre dentro dessa área. E aí, quando nós fomos para análise harmônica, foi algo que nós observamos, assim. Acho que talvez olhar caso a caso, ou definir, olhar caso a caso, intervalos de elevação que nós usamos ali para calcular o altitude. Deve ser possível você extrair alguma informação pontual, né? Nem que seja dividir por setores, e aí, em vez de considerar toda a informação de um sensor GNSS, você considerar os pontos, os setores, em que houve reflexão, e aí sim talvez você pudesse montar séries temporais específicas em cada setor espacial, né, cada setor da superfície, limitando essa variabilidade, principalmente nesse tipo de ambiente em que podem existir, né, gradientes significativos da superfície. Mas é muito interessante toda essa discussão aí. E aí eu coloquei um comentário rápido no chat, só como sugestão, aqueles gráficos de séries temporais, em vez de você mostrar as séries, mostrar as diferenças entre elas, porque isso permite que você aumente a escala vertical, e aí a gente consegue olhar os detalhes, ver
as variações em cada ciclo de maré. Às vezes tem coisas escondidas ali que a superposição das duas séries acaba desaparecendo. E quando você plota as diferenças, aí você evidencia logo essas coisas. Então, na apresentação eu não coloquei, mas na tese eu lembro de ter colocado os gráficos das diferenças, mas na apresentação realmente eu acabei. Esconde. Foi na tese. Valeu, obrigado. Parabéns. Eu agradeço. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida? Algum comentário? Bom, acredito que não. Portanto, gostaria de agradecer aos apresentantes, as apresentações foram ótimas. Muito obrigado pela presença de todos nessa reunião do GG. Daqui 2 semanas a gente temos outra nova reunião. Muito obrigado e bom final de semana para todos. Obrigada, bom final de semana.